Olá pessoal, tudo bem? Quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 55 e no versículo 6. Muito conhecido esse versículo, tá? A Bíblia diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Um versículo muito forte, muito poderoso. Um convite a buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar, né? Porque chegará um dia em que nós vamos tentar achar e não vamos mais conseguir, né? E há duas possibilidades: na morte ou na vinda de Jesus. Essa é uma realidade que tem que ser dita, né? Porque muitos ainda pensam que só basta crer, né? Só basta crer que Jesus é Filho de Deus. Esse é o primeiro passo, crer. Mas precisa também ter a obediência, precisa a mudança de vida. O primeiro passo é crer que Jesus é Filho de Deus. Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado, a Bíblia diz. Então, no caso, se a pessoa, por exemplo, ela morre, né, sem crer, hoje ela sem crer que Jesus é Filho de Deus, né, essa pessoa ela não tem a salvação. Quando nós nascemos criaturas de Deus, e há um processo durante a nossa vida, né, que vai nos levar de alguma maneira a conhecer Deus, conhecer a palavra de Deus, porque a salvação veio para todos, mas não é para todos. Como assim? O que acontece? É para todos, a vontade de Deus é que todos venham a crer que Jesus é Filho de Deus, mas nem todos vão crer. Muitos vão crer, mas não vão querer obedecer, e muitos vão crer só pelo que Deus tem para oferecer, tá? Isso aqui é muito importante, você que está prestando atenção agora, tá? Buscar a Deus na dor. Muitos de nós, né, buscamos a Deus nos momentos mais difíceis de nossa vida, né? No momento em que chegamos no fundo do poço, nós imploramos, nós buscamos, nós tentamos de toda forma encontrar o sobrenatural de Deus para nos livrar do problema, do fundo do poço, das agonias, das aflições, porque nós não aguentamos mais. Por isso que tem uma frase que diz, e não está na Bíblia, tá? Se não vem por amor até Jesus, vai vir pela dor. É uma frase, tá? Não é na Bíblia que tá, mas de alguma forma, se formos analisar, muitos de nós passamos por isso, né? Me lembro eu também que comecei a buscar a Deus porque eu me sentia muito sozinho e por causa de muitos problemas, muitas angústias, né? E ouvi falar de Jesus, né? E eu queria o alívio de Jesus, eu queria a bênção de Jesus. E Jesus tinha e tem essa bênção para dar para qualquer um. Mas depois que eu comecei a entender nesse processo de buscar Jesus, que o mais importante que Jesus tem é a salvação, tá? Do que o que? Uma bênção momentânea, que também ele também tem, mas o mais importante é a salvação, né? Através da dor, eu comecei a buscar Jesus. Através do sofrimento, eu comecei a buscar Jesus. Através de perceber que ninguém mais poderia me ajudar a não ser Jesus, através da sua palavra que eu ouvi pregar, que Ele era o Deus do impossível, que Ele cura, que Ele restaura, que Ele renova, que Ele salva, que Ele batizava, que Ele libertava. Eu comecei a buscar a esse Jesus. E foi na dor aonde eu encontrei um alívio, aonde eu encontrei forças. Tem pessoas que dizem, você é fraco,
Você depende de acreditar num Deus que você não vê, né? Para ter forças para continuar lutando, para continuar buscando. Você não tem capacidade, você não consegue se levantar. Tem pessoas que pensam, não, eu dependo somente de mim, depois que eu morrer eu vou dormir. Olha, é muito importante isso, tá? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, tá bom? O espírito volta para Deus, o corpo, a Bíblia diz que volta para o pó, vai virar pó. Então, essa carcaça, essa aparência bonita que você tem aí, esse corpinho aí que você tem, isso vai virar pó. O espírito vai voltar a Deus, tá? E a alma tem 2 lugares onde a alma vai. Mas o que é a alma? A alma é o que expressa os teus sentimentos, as tuas dores, os teus prazeres, os teus anseios. É a alma que preenche esse corpo, juntamente com o espírito, formando uma só pessoa, mas que depois da morte, cada um vai para o seu lugar. Tá? E a alma precisa de alimento, e esse alimento é espiritual. Né? Precisamos alimentar a nossa vida através da palavra de Deus, através de Jesus. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. A água da vida eterna, aquele que bebe, ele disse para a mulher samaritana num poço, nunca mais terá sede. Ele está falando de vida eterna. Ele está falando do quê? De prazer eterno, não momentâneo, de saciar a sede que ninguém consegue saciar. A água aqui deste mundo sacia nossa sede por um momento, mas passa algumas horas e estamos com sede de novo. Mas a alma que tem sede por uma água a jorrar para a vida eterna, que é Jesus, essa, quando é alimentada pela palavra de Deus, pela água viva que é Jesus Cristo, essa não terá mais sede. A que come o pão da vida, a palavra de Deus, Jesus Cristo, que se alimenta, nunca mais terá fome. A vida é transformada. A alma precisa ser alimentada por coisas de Deus. Ou você pensa que vai morrer e vai dormir e vai acabar tudo? Não. É como eu falei, o corpo vai para o caixão, vira pó. O espírito volta para Deus. E a alma tem 2 lugares, ou o céu ou o inferno. Tá? E a Bíblia diz que aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. É uma verdade que precisa ser pregada. Muitos estamos indo para a igreja buscar bens materiais, buscar cura. Não é errado, pode ir. E acredito que seja uma forma também de você se encontrar com Jesus lá. Vá na igreja, busque a Deus, busque de verdade, né? Mas não faça que nem os 10 leprosos que chegaram até Jesus e foram curados e apenas um ficou glorificando a Deus. Muitas pessoas elas vão, conseguem a bênção, Deus abençoa, cura e depois não voltam mais, tá? Porque o amor delas está no mundo e só vem as coisas do mundo. Elas não entendem que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. É o único que leva até o Pai. E elas não entendem que amanhã pode ser o dia da morte delas. Elas não entendem isso. E que existe uma vida eterna, sim. Se existe a criação, existe quem criou. E se quem criou falou que tem a vida eterna e que tem 2 lugares, a porta larga e a porta estreita, se tem o céu, se tem o inferno, como eu não vou acreditar? Se eu acredito na criação, eu devo acreditar também no que o Criador deixou escrito, no que ele falou. Uns dizem, foi homens que escreveu. Mas se foi homens que escreveu isso aqui, eu quero dizer para você, então por que você acredita em Deus? Por que você acredita em Deus lá no fundinho do seu coração? Mas do mesmo tempo tem uma dúvida dentro de você, foi homens que escreveu, pode estar errado. Mas então por que tu acredita em Deus?
Não foi através das coisas que esses homens, 40 homens escreveram a Bíblia através do que? Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus, a Bíblia diz. Então, se foi os homens que escreveram e você está acreditando em Deus e de repente você pensa, não, foi os homens que escreveram, tem coisas que não tem nada a ver. Pare, reflita. Deus quer salvar a sua alma. E além disso, Ele quer te dar bênçãos aqui nessa terra, porque a Bíblia diz: aquele que obedecer, que ouvir, obedecer, comerá o melhor dessa terra. É uma promessa. Deus não tem só salvação e vida eterna. Ele tem o que? Bênçãos aqui nessa terra. Você não nasceu só para ficar sofrendo. No mundo tereis aflições, Jesus disse, mas as aflições passam. Se você tem Jesus, vai passar muito mais rápido. E se não passar, pelo menos você tem Jesus do teu lado e tem um propósito. Tem gente que às vezes Jesus não cura, porque senão para de orar, para de buscar, para de se colocar na presença de Deus. Por isso que muitas pessoas, às vezes, Jesus não cura. Você está entendendo? Pega essa visão. Tem pessoas que Deus não enriquece, porque sabe que lá na frente essa pessoa vai virar as costas para Deus, por causa da riqueza, por causa de alguma cura. Entendeu? Eu quero deixar essa palavra em nome de Jesus para você. Só Jesus salva, mais ninguém. Tá bom? Descansa o seu coração e entrega a sua vida a Cristo. Fica essa palavra em nome de Jesus.